Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40, está escrito: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amados, se existe uma dúvida que pode minar a nossa fé, se existe uma dúvida que pode destruir e destroçar a nossa fé, essa dúvida é sobre a vontade de Deus. Temos como dever, na condição de crentes que somos, dioturnamente, nos empenharmos em nos certificar da vontade de Deus. Nós não podemos viver a vida aleatoriamente, deixando que coisas nos aconteçam, que fatalidades nos derrubem, nos destruam, sem tomar conhecimento da vontade de Deus dentro dessas fatalidades. Entenda, as fatalidades são inevitáveis. Fato. Elas vêm. Mas qual a vontade de Deus dentro dessas fatalidades? Por exemplo, será que é da vontade de Deus que eu esteja passando pelo sofrimento que eu estou passando? Será que é da vontade de Deus que eu passe necessidades? Será que é da vontade de Deus que a minha vida chegue à beira da miséria? Será que é da vontade de Deus que eu seja pobre? Será? Será que é da vontade de Deus que o meu casamento esteja acabando? Será que é da vontade de Deus que as minhas filhas, meus filhos estejam desviados do Evangelho? Será que é da vontade de Deus que os meus parentes bem próximos ainda não tenham se convertido? Será que é da vontade de Deus que eu tenha essa doença que me atormenta, que me leva a passar noites sem sono, noites com dor, que me leva a gastar mais do que eu tenho com remédios? Será que é da vontade de Deus? Repare, querido, que essa era a dúvida daquele homem leproso. O diálogo dele com Jesus no versículo 40 começa assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Esse se quiseres revela uma dúvida. É como se existisse a possibilidade de Deus não querer. E é possível, querido, que você viva esta dúvida nessa noite. É possível que você esteja aqui nessa noite, talvez muito conformado com o que está lhe frustrando.
já com um decreto sobre a tua vida. É assim mesmo e ponto final. Mas nessa noite eu quero lhe estimular, querido, a crer que não há nada que fuja do controle do nosso Deus. Seja a pior das circunstâncias, seja o maior dos problemas, nada foge ao controle do Deus que te ama, do Deus que ofertou o Filho dele para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. O amor dele impede que ele se esqueça de você. Entenda, em nome de Jesus, ele está vendo tudo e ele está no controle de tudo. Eu quero lhe dizer mais, querido, eu quero lhe dizer que Deus quer te curar. Deus quer te curar. Deus quer lhe restituir. Restituição, porque a maioria de nós vem para Deus destroçado. A maioria de nós vem para Deus muito mais com perdas do que com conquistas. E muitos de nós nos conformamos com as perdas. Mas eu quero repetir aqui que aquilo que Satanás te roubou, o nosso Deus é poderoso para te restituir. Eu quero te dizer que Deus quer te abençoar. Eu quero te dizer que Deus quer lhe fazer prosperar, querido. E muito mais do que querer. Porque querer é uma coisa, por exemplo, pena que ela não está ali para ouvir. Qual marido que nunca ouviu da sua esposa? Eu queria tanto, 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 né? Amor, eu quero, e aponta para a vitrine. E você falou, Carlinhos, eu também quero, pastor. Mas eu não posso. Mas eu não posso. Então tem um monte de coisas nesses 30 anos de casamento que Cláudia falou para mim, eu quero. E ela olhou para mim como quem olha, é ele quem vai me dar. E eu olhei para ela e disse, eu também quero te dar. Mas eu não posso. Mas eu quero te dizer nessa noite que muito mais do que querer te fazer prosperar, muito mais do que querer te abençoar, muito mais do que querer te curar, Jesus pode. E é fundamental a gente entender isso. Então repita comigo assim, ó: Deus pode e Deus quer. Só as mulheres? Só os homens? Todos juntos? Deus pode e Deus quer. Olha só que interessante, que Deus pode. Eu tenho certeza absoluta que você sabe. Isso já está inculcado em você, isso já está sedimentado no seu coração. Você sabe, Deus pode, mas a sua dúvida é, será que Ele quer, querido? Eu quero que você saia daqui nessa noite sem essa dúvida no teu coração. E eu quero profetizar que essa semana será uma semana surpreendente, será uma semana de vitórias, será uma semana de ganho por causa da tua fé, que a tua fé nessa noite vai ser uma fé inteligente. Fala comigo, fé inteligente. Olha só que coisa interessante, Santo Agostinho, um dos maiores teólogos, né? Que nos influencia até hoje. Santo Agostinho, ele dizia que a vida de um homem é mudada ou por um grande amor ou por uma grande dor.
Aí as pessoas pegaram essa fala de Santo Agostinho e deram uma outra forma e criaram a seguinte frase: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E existem alguns até que pensam que isso é um versículo bíblico, não é? Conforme está escrito na palavra de Deus, quem não vem por amor, vem pela dor. Quem achava que isso está na Bíblia, não está na Bíblia, irmãos. Mas tem gente que pensa que está na Bíblia. Mas, agora, é uma verdade que está na Bíblia. E é uma verdade que de repente está na sua vida. Agora, o que isso significa? Isso significa que Deus sempre usará todas as circunstâncias, sejam elas favoráveis, sejam elas desfavoráveis. Deus sempre usará todas as circunstâncias para nos aproximar dEle. Existem dois tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoas é aquela pessoa que só busca a Deus quando tudo está bem. Por incrível que pareça, existe esse tipo de pessoa. Está tudo bem. Eu estou bem empregado, então eu estou bem empregado, eu tenho um bom salário, eu posso no momento do ofertório botar um bom valor dentro do envelope, então eu vou para a igreja, eu vou congregar, eu vou me oferecer ao meu pastor para trabalhar, para servir. A minha esposa está apaixonada por mim, o meu esposo diz que me ama todos os dias, os meus filhos estão tirando nota 8,5, 9, os meus filhos estão fechando a prova, o meu filho passou para a UFES, eu tive uma promoção no meu emprego, está tudo bem, então eu me sinto muito à vontade para ir para a igreja, para congregar, para abraçar os meus irmãos. Então existem essas pessoas que elas só buscam a Deus quando tudo vai bem, mas existe também aquelas pessoas que só buscam a Deus quando tudo vai mal. As coisas iam bem, o emprego era bom, a casa era boa, as férias eram férias de verdade, o carro não enguiçava, o carro era bom, o carro era novo, o amor reinava na família, a harmonia era notória entre pais e filhos. Não quero saber de Deus, eu não preciso de Deus. Mas aí um dia você recebe um comunicado: compareça ao departamento pessoal. Você está demitido, você perdeu o seu emprego. E aí, como vai tudo bem, você pensa assim: eu vou me virar. Seguro-desemprego, daqui a 3, 4 meses eu arrumo outro emprego, passa 4, 5, 6 meses, não vem outro emprego, 10 meses não vem outro emprego. Aí você tem que cortar celular dos filhos, você tem que cortar Netflix, você tem que cortar Sky, você tem que cortar ar-condicionado, você tem que cortar o uso do automóvel, você tem que vender o automóvel. E agora a sua esposa já não faz tanto cafuné em você, e agora o seu esposo já não é tão bem-humorado, ele não diz eu te amo todos os dias, ele só sabe dizer as coisas estão difíceis, as coisas estão difíceis, né amor? As coisas estão difíceis, então vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Existem essas pessoas. Olha só, em nome de Jesus, eu não quero aqui nem dizer que quem vem quando tudo está bem e quem vem quando tudo está mal, que existe certo ou errado nessa história. Porque no fundo, no final da história eu estou dizendo que o indivíduo vem. Você está entendendo? Quem está comigo diz amém? Mas o mais interessante é que Deus não rejeita nenhum tipo de pessoa. Ele não rejeita o que vem por espontaneidade, quando tudo está bem, e Ele não rejeita também aquele que vem quando tudo está mal, diferente de nós. Ainda bem que Deus não é como nós. Então aquele indivíduo que de repente chega aqui, e ele chega porque ele está bem, ele está feliz, e ele
Então ele vai entrar aqui, ele vai dizer assim: eu sei que o senhor quer reformar esse altar, eu vou ofertar todo o valor para reformar esse altar. Amém. Deus recebe. Agora, aquele que entra quebrado, estrupiado, enlameado no buraco, e ele vem dizendo: eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para oferecer, mas eu estou aqui, eu quero esse Deus. Deus também recebe, Deus também acolhe. O maior prazer de Deus, querido, é realizar milagres na vida das pessoas. Creia no que eu estou lhe dizendo. O maior prazer de Deus na tua direção é realizar milagres na tua vida. Então repita comigo mais uma vez: Deus pode e Deus quer. Por isso, em primeiro lugar, presta atenção, ele se coloca no caminho das pessoas. Jesus se coloca no caminho das pessoas. A narração de Marcos diz que o leproso se aproximou de Jesus. Mas quando Mateus narra a mesma história, você sabe que a maioria dos milagres de Jesus estão narrados nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós lemos essa história contada por Marcos, mas ela também foi contada por Mateus. E quando Mateus conta, lá no capítulo 8, versículo 1, diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A narração de Mateus nos dá a entender que de repente alguma coisa inquietou Jesus lá no monte. Irmãos, alguém aqui duvida que Jesus sabia ou não de que quando ele descesse o monte, um leproso viria ao seu encontro? Ele sabia que tinha um leproso precisando dele, que iria procurá-lo. Ou seja, o leproso, ele só se aproximou porque Jesus se mostrou acessível a ele. Jesus sempre se colocava no caminho das pessoas. Vai ler os evangelhos e você vai ver isso. Ele se colocou no caminho de Zaqueu, ele se colocou no caminho da mulher samaritana, ele se colocou no caminho do cego Bartimeu, ele se colocou no caminho da viúva de Naim. Apesar deles estarem em rotas contrárias, ela saía da cidade e ele entrava na cidade, mas o local era o mesmo. Eu tenho que me encontrar com essa mulher, ela tem que me enxergar. Ele se colocou no caminho de Jairo, ele se colocou no caminho da mulher de fluxo de sangue, ele se colocou no caminho do cego de nascença, ele se colocou no caminho de Nicodemos, irmãos, ele se colocou no caminho do paralítico de Betesda, enfim, ele se colocou no caminho daquele leproso. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você fez um caminho para chegar até aqui, querido, e em chegando até aqui, eis quem estava aqui te esperando. Jesus já estava aqui esperando você. Você fazendo um caminho, pensando: eu vou ouvir boa música, eu vou ouvir uma boa palavra, eu vou ver os meus irmãos, eu vou manter comunhão com a minha igreja. Talvez a última coisa que você pensasse é: eu vou me encontrar com Jesus. Mas quando você chegou, ele já estava aqui. E às vezes a gente vem para o culto achando que é o outro que precisa de cura, é o não crente que precisa de cura. Repita comigo: Deus pode, Deus quer. Deus pode, Deus quer. Por isso, em segundo lugar, ele se identifica com as necessidades das pessoas. Apague da sua mente um Deus. Quanto sofrimento na vida desses joaneivenses. Eu aqui tão distante,
Queria tanto ajudá-los, mas não sei como. Não é esse o Deus da Bíblia? Não é esse o Jesus cuja história, uma parte da história nós acabamos de ler? Ele se identifica com a minha necessidade, com a sua necessidade. O verso 41 diz assim: Jesus profundamente compadecido. Não é uma compaixão qualquer, é uma compaixão profunda. Jesus, tomado de uma compaixão profunda, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, respondendo à pergunta dele: eu quero. Fica limpo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: compaixão é algo muito maior do que paixão. Compaixão é um sentimento difícil de se explicar, quase que impossível de se medir, de se mensurar. Eu só sei que uma das características da compaixão é que a compaixão, diferente da paixão, ela nos leva a agir, ela não nos consome, ela gera em nós força, dinamis, que vai originar a palavra dinamite, que vai fazer algo explodir em nós, que vai nos levar a uma ação, querido. Quando o texto diz que Jesus se compadeceu profundamente, uma dinamite explodiu dentro dele, e é como se dissesse para ele: você tem que fazer alguma coisa. Não é só sentir, não é só dizer diante do sofrimento do irmão: oh, que sofrimento. Não é só mandar uma mensagem no WhatsApp, eu me solidarizo com o teu sofrimento, eu lhe mando as minhas condolências. Não eu sofro com você, eu sinto essa dor com você. Eu quero lhe dizer que o relacionamento de Deus com você começa pela compaixão. Um dia Jesus sofreu por você, sofreu por mim. É muito diferente, querido, do tipo de relacionamento que nós temos entre nós, porque nós estamos o tempo todo perguntando: o que é que você tem para mim? Por que é que eu devo ter você como minha ovelha? O que é que você pode somar no ministério da Igreja Batista Memorial? O que é que você quer fazer aqui? O que é que você sabe fazer? O que é que você tem para dar? Eu tenho aqui uma lista de necessidades, está aqui a minha lista. Você satisfaz alguma dessas necessidades? Irmãos, me desculpe, eu não estou ofendendo você. As nossas relações são assim. Usamos até ambientes sociais, como por exemplo festas de casamento, para exercer esses relacionamentos. Nos sentamos à mesa, muitas vezes, por interesse. Vou aproveitar esse ambiente e tentarei abrir uma porta. Nós somos assim, é inerente ao ser humano, mas eu quero dizer para você que Jesus é completamente ao contrário. Jesus está sempre perguntando: o que você quer que eu faça por você? Ele está aqui nessa noite dizendo isso: o que é que você quer que eu faça por você? E uma das maiores características da compaixão, querido, é a identificação com quem sofre. Quem é tomado pelo sentimento de compaixão, entra nele imediatamente um outro sentimento chamado empatia, que é diferente de simpatia. Simpatia é extremamente agradável. Tenho uma simpatia por você, Josi. Que legal essa tua disposição de sair de Ibiraçu, descer aquele morro gigante. Tu desce rolando, tu desce como? Quase, é ou não é?
Irmãos, um dia visitem a Josi, visitem a pé, é um grande desafio, vai lá. Ela mora pertinho do céu. Isso, com sol bem quente. Eu quero crer que um dia você vai subir o Monte Sinai comigo, amém? Mas se não conseguir, sobe o Morro da Josi. E eu vou estar lá no pé do morro, igual o apóstolo René em 2006, não é, Maurinha? Ministrando sobre a nossa vida. Subam o Monte Sinai. Aí como é que é o nome daquele monte lá? Qual é o bairro? Oi? Elias Bragato, né? Que homenagem para esse homem, hein, Jesus? Sobe o Elias Bragato. Sobe o Elias Bragato que você vai vencer, né? Eu estou falando de simpatia, muito bem. Então eu posso ter uma enorme simpatia. Agora, empatia é quando, sabendo que ela vai subir a pé, eu tenho que olhar para minha esposa e falar assim: Cláudia, Josi está no pé do morro, ela vai subir a pé. Vamos pegar o carro e vamos levá-la até a casa dela, para que ela não suba o morro sofrendo essa dor. O ser que é tomado por compaixão, ele tem esse sentimento, ele se identifica com a dor do outro. Você já percebeu que a maioria das pessoas que se dedicam a alguma causa é por pura compaixão, querido? Sabe por quê? É compaixão que vem pela identificação. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que ela se dedica muito a participar de campanhas de prevenção de acidentes de trânsito? Elas até participam de campanhas na televisão. Vai ficar muito claro para você, se você conversar com elas, se o repórter perguntar a elas por que é que você está tão engajada nessa campanha, dizendo não corra, velocidade mata. Aí você vai investigar, você vai saber, essa pessoa de repente ela já perdeu um filho. Você sabe que todo médico ele faz um juramento de socorrer em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mas ele estava com muita pressa naquela hora, ele não podia parar, E ele tinha que chegar em casa logo, e ele chegou em casa, mais ou menos uns 15 minutos depois que ele chegou em casa, alguém telefonou para ele e disse para ele: senhor fulano, o senhor pode comparecer na rua tal, em frente ao número tal. Sim, por quê? O que aconteceu? Não, alguma pessoa muito querida do senhor sofreu um acidente. Ele pegou o carro a mais de 100 por hora, chegou no local do acidente e identificou o filho dele, não mais sofrendo pelo acidente, mas morto. Quem estava ali era o filho dele. Foi para casa, luto, vida que segue. Tinha outros filhos, uma família. Continuou exercendo a profissão. Um dia, num atendimento, por atropelamento também, a vítima foi entregue a ele. E ele então começa, como médico, os procedimentos para salvar aquele rapaz. E ele fez de tudo que podia, tudo. Se doou, fez até o que não podia para salvar aquela vida. E você sabe como é isso. Não sei, aliás, se você sabe, eu sei. E aquele jovem que foi entregue para ele, na tentativa quase que de uma ressurreição, aquele jovem veio a óbito. E aquele médico, então, ele agora tem a missão de ir até o pai
do que havia morrido para dar a notícia. Seu filho, infelizmente, veio a óbito. E, irmãos, eu não sei você, mas eu já vi isso. Eu já acompanhei pessoas. E o médico já é preparado para isso. O médico, ele vem e ele começa a contar uma história. Normalmente é assim, não é? Quem é que já passou por isso? O médico teve que dizer para você, não, não é só eu aqui. Então, diga assim, graças a Deus. Eu, na condição de pastor, já tive que viver isso algumas vezes. E aí, o médico conta uma história, ele vem construindo uma história. E aí, o seu filho passou mal, a pressão subiu. Mas como ele está? Então, às 8 horas da manhã, ele veio a óbito. E os médicos, normalmente, eles cumprem essa missão com muita dignidade, mas também, entre aspas, com uma aparente frieza, porque eles fazem muito isso. Eles são treinados para isso. Eu acho que existe uma aula lá na faculdade só sobre isso. Como dar notícia ruim para os parentes. Mas esse médico, nesse dia, quando ele foi dar a notícia para o pai do menino que havia morrido, ele começou bem. Ele construiu uma história. Mas quando ele disse, o seu filho não resistiu, ele veio a óbito. Antes que o pai começasse a chorar, ele desabou em choro. E chorou compulsivamente. Então, o pai daquele menino abraçou o médico e falou, eu não estou entendendo, senhor. Eu sei que o Senhor está acostumado com isso. Eu sei que o Senhor dá notícias desse tipo, algumas vezes no mês, algumas vezes no ano. Mas eu nunca vi um médico chorar assim. Por que é que o Senhor está chorando? Então ele disse, porque eu estou me identificando com você. Porque há 3 meses atrás, o meu filho também morreu na mesma situação do teu filho. O nome disso é compaixão. Compaixão que gera identificação. Eu não sei, por exemplo, qual é a sua dor. Eu não tenho como medir a sua dor. Eu não tenho como julgar a sua dor. Mas uma coisa eu posso dizer para você. A dor de ninguém aqui foi maior do que a dor de Deus. Quando Ele entregou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Por isso, Ele é poderoso e autorizado a se compadecer de você e dizer, eu tenho empatia com você, eu sei o que você sofreu, eu sei o que você está sofrendo. Ei, não sei por que eu estou dizendo isso, mas de repente eu estou falando para pessoas aqui que sofreram abuso na infância. Isso trava você, isso enguiça você, isso faz de você um derrotado. Eu quero dizer para você que o meu Jesus, Ele sofreu muito mais do que qualquer abuso que qualquer pessoa aqui possa ter sofrido na sua infância. Então, em o nome de Jesus, receba a empatia dEle, receba o carinho dEle, receba o abraço dEle sobre a sua vida nessa noite. Ele não vem para derramar uma paixão, um tapinha nas costas. Ele vem para dizer, eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te restaurar, eu quero fazer você ser novamente filho. E não uma criatura, e não uma estatística. Deus se identifica com a nossa dor, sabe por quê? Em Isaías 53, o profeta já preconizava tudo que Jesus sofreria. Versículo 1, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Tem gente que tem complexo de ser feio. Tem gente que se sente menor. Eu queria ter os dentes do Gianecchini. E queria mesmo, irmão, em nome de Jesus, queria. E o dinheiro dele também. Mas eu tenho certeza que ele queria ter meus olhos. Eu tenho certeza que ele queria ter a minha voz. E eu tenho certeza que ele queria ter a minha masculinidade. Muito sutil, né? O pastor está terrível hoje. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Cara, o semblante era complicado, que causava desagrado nas pessoas. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Tem alguém aqui com problema? Eu falei hoje pela manhã. Qual é o problema da humanidade? É não ser visto. Quando você não é visto, você se encolhe, você chora, você lamenta. E não há nada pior do que uma pessoa que se sente não vista, porque ela passa a fazer coisas para ser vista. Então uma pessoa que não é vista, ela dá trabalho. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Irmão, sabe o que é iniquidade? Iniquidade é pecado entranhado. Ele foi oprimido e humilhado. Alguém aqui sofreu humilhação? Sim, pastor, eu sofri humilhação. Alguém aqui sofreu opressão? Sim, eu creio, você sofreu opressão. Aquele que hoje está aqui dizendo, eu te abraço, eu cuido de você. A palavra dele está dizendo, ele foi oprimido e foi humilhado. Mas sabe o que ele fez? Não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas querido, entenda uma coisa, eu não estou aqui querendo que você haja igual a Jesus. Jesus não abriu a boca para que você hoje possa abrir a sua boca. Quando Ele perguntar, o que você quer que eu te faça? Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Será que o pastor leu isso para mim? Para que agora eu fique assim, eu fui estuprado, mas eu tenho que calar minha boca. Eu fui muito humilhado, mas eu tenho que calar minha boca. Eu estou sendo humilhada pelo meu esposo. Eu estou sendo desprezado pela minha esposa, mas o pastor falou que eu tenho que calar minha boca. Não, o teu Jesus, aquele que sofreu tudo por você, tudo muito além do que você já sofreu na vida, ele sofreu tudo calado, para que o diabo não tenha nenhuma acusação contra ele, para que o momento em que ele reivindicou você, o diabo teve que soltar você, para que você hoje possa abrir a sua boca e dizer, Jesus, o meu problema eu fui violentado, eu fui humilhado, eu fui maltratado, eu fui injustiçado, mas no Senhor eu serei curado. É essa a proposta dessa noite. Repita comigo, Deus pode e Deus quer. Por isso, em terceiro e último lugar,
Ele toca as pessoas. Por isso você está sendo tocado nessa noite. O fato mais fantástico dessa história, sabe qual é? É que Jesus tocou aquele leproso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nem hoje um leproso pode tocar pessoas e nem ser tocado. Quanto mais nos tempos de Jesus. Leprosos não podiam tocar em ninguém. E ninguém podia tocar em nenhum leproso. Versículo 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero. Jesus quer. Ei, que saia agora essa dúvida da tua cabeça. Seja lá qual for o sofrimento, pode ter a permissão de Deus, mas não é da vontade dEle. Ele quer te curar. Eu sei que Jesus está tocando em alguns corações enquanto eu prego essa palavra. De forma sobrenatural. Eu estou olhando aqui a cara de vocês, o rosto de vocês. E se eu quiser ficar falando para vocês aqui até meia-noite, hoje eu posso. Hoje eu posso. Porque nós estamos nos identificando. Eu só estou um pouquinho mais alto aqui. Então, Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está passeando aqui. Aí, palavra por palavra, Ele conduz até o seu ouvido. Desce, vai para o coração, e esse toque já é o bastante, já é bom, já é doce, já traz cura. Mas eu quero te dizer que Deus também, Ele pode tocar através da imposição de mãos. E Deus ama tocar através de abraços. Ouça o que eu vou lhe dizer. A igreja precisa acreditar mais na imposição de mãos. Comece a praticar na tua casa. Imponha a mão na sua casa. Sobre a vida do seu amor. Sobre a vida do seu filho. Sobre a vida do seu pai. Que de repente nunca ouviu o que você está ouvindo hoje. E por isso ele é seco, indiferente, difícil. Experimenta. Filho cujo pai é difícil. Vai lá e toca. Faz carinho, toca. Quer ver que momento de Deus aqui? Pegue a mão da pessoa que está do seu lado. É uma pessoa. Com todo respeito, pega ali a mão do negão.
Aí. Não sinta vergonha de tatear, não. A gente perdeu isso. Nós estamos perdendo isso. Tainá está ali atrás, ela sabe. Minhas filhas estão ali. Até os animais entendem isso. Vocês podem não acreditar, mas eu sou o mais carinhoso na minha casa. O mais carinhoso. E temos 2 cães. Theo é filho de Olavo. Olavo é o primogênito. E eu sempre denguei muito Olavo. Theo não. O meu relacionamento com Theo começou com vassourada. Porque ele e os 30 irmãos dele, irmão, faziam cocô todo dia de manhã. Imagina 30 cachorros, com exagero, né? Sem exagero era meia dúzia. E era eu que limpava aquilo, então ele já via a vassoura, já ficava apavorado e ele insistia em vir rebolando aquele rabo para mim. Sai pra lá, menina! O meu relacionamento com ele começou com vassoura. Já o Olavo veio já grandinho, então começou com carinho. Tainá morre de inveja. Morre de inveja. Porque eu chego em casa, tá ela assim: Olavo, vem Olavo. Olavo, vem Olavo. Olavo, vem Olavo. Olavo. Não. Eu sento no sofá. Olavo é esperto, ele já sabe. Quando eu estou no sofá, eu estou no meu trono, eu estou no meu recanto, eu estou no meu sossego. Aí eu faço assim. Nem falo Olavo, eu faço assim. Lavo as orelhinhas, fica em pé. E ele vem e ele se prostra. Bota a patinha em cima do meu joelho. Eu boto a mão embaixo do pescocinho dele. Todo mundo que conhece Olavo sabe. Olavo é doido, irmão. Olavo parece que cheira cocaína o dia inteiro. Se a polícia parar, prende. Tá cheirando o quê? Olavo não dorme, irmão. Olavo é um milagre. Olavo não dorme, Olavo não descansa. Olavo está o tempo todo elétrico. Mas quando ele vem, tá aqui, ó, joelhinho. Não vou escandalizar você, não. Eu ia falar assim, joelhinho de papai, né? Mas não é não. É joelhinho do dono dele. Aí eu pego ele assim, acaricio, irmãos, ele vai fazendo assim, ó. Se rende. Poder de um toque. Você está tocando alguém agora. Diga amém. Você está tocando alguém. E com esse toque você pode abençoar alguém. Jesus poderia curar aquele homem apenas com uma ordem, mas Jesus não queria curar apenas o físico. Se fosse só com uma ordem, seria só no físico. Mas Jesus queria curar a alma. Entenda o que eu vou lhe dizer. Aquele homem, irmãos, aquele homem não era tocado por ninguém, ó, há muito tempo. Desde que a lepra foi descoberta, eu sei lá há quanto tempo aquele homem foi diagnosticado como leproso. Suponhamos que fossem aí 15 anos de lepra, irmãos, 15 anos sem abraçar ninguém. Jesus olha para ele e diz assim, e pensa assim, se eu der uma ordem, fica curado, rapaz. Ele saía dali curado e saía feliz. Mas Jesus não queria curar só a carcaça. Jesus queria curar por dentro. Jesus queria curar a alma. Eu quero dizer para você que muito mais do que Deus trazer cura para a sua dor de cabeça hoje, para a dor na coluna, muito mais do que Deus trazer cura
para a tua escassez financeira hoje. Eu quero, como profeta do Senhor nessa noite, dizer que Jesus está aqui para trazer cura para a sua alma. Porque se a sua alma for curada, querido, todo o corpo será curado. Você será luz, você será sal nessa terra. E tudo que fizeram com você todos esses anos, Deus vai dizer: eu boto no esquecimento. E o que foi roubado, Deus diz: eu te restituo. Aquele homem voltou para casa. Isso é importante demais. Ele volta para casa. Ele não volta carente de abraço. Porque aquele que se compadeceu dele, abraçou ele e disse para ele: você tem significado para mim. Se lembra de hoje de manhã? Quem veio hoje de manhã? Quando você abraça alguém, até aquela pessoa com quem você não tem intimidade, você está dizendo para essa pessoa: você significa para mim muito mais do que um número na minha célula ou um valor no envelope do dízimo. Fique em pé onde você está. Cantemos uma música, que a música atrai o céu para cá. E eu queria que, aqui na frente, duas pessoas que representam duas ferramentas muito importantes no agir de Deus na igreja: oração e cuidado, abraço. Porque algumas pessoas só oram e outras só abraçam. Então é assim, alguém bota no grupo da igreja. Você já reparou, gente? A pessoa entra em contato comigo: pastor, a minha avó está no hospital, coisa e tal. Posso botar no grupo da igreja? Pode sim, coloca lá. Aí a pessoa bota: ora em fulano de tal. Aí a maioria assim: orando, amada, orando, amado. Estamos orando. Ok. Mas aí não tem o abraço. Não tem a presença. E não estou julgando ninguém, em nome de Jesus. Às vezes você está lá no teu trabalho e realmente não tem. E às vezes você só vai para abraçar, mas não vai com a fé. Eu quero que venha aqui na frente Roberto. Vem cá, Roberto. Vem cá. Dá um abraço aqui. Abraço. Amém. Te abraço. Porque você é muito importante. Você é um refrigério. Você é um refrigério. Eu quero que você derrame dessa unção sobre quem precisar aqui. Amém. Tá bom? Você só abraça. Eu quero chamar aqui a Mauria, que representa o cuidado. Roberta, a oração. Maurião, cuidado. Então, um abraço, mãe. Obrigado pela tua vida. Obrigado por todo o esforço. Obrigado por você cuidar tão bem da sua mãe, do seu tio, e ainda arrumar tempo para cuidar de nós. Você cuida até do pastor e da pastora. Você cuida das filhas dos pastores. Obrigado porque você abraça. Amém? Amém.
Eu quero que você derrame dessa unção sobre quem precisar. Tá bom? Então, Roberto está aqui, Mauriano está aqui. Eu quero que a minha esposa suba. E nós vamos adorar a Deus. E é uma noite de cura, é uma noite de libertação. E nós vamos experimentar o poder do abraço, o poder do toque que liberta, do toque que cura, do toque que restaura. E se você quiser, você vem à frente e nós queremos abençoar a sua vida. Tem certeza absoluta de que Deus agiu aqui nessa noite. Deus merece uma festa. Deus merece um louvor entusiasmado, sim ou não? Hoje a nossa vida ganhou um novo significado. Hoje a nossa vida ganhou um novo rumo. Hoje começa a ser construída uma nova história. Todo culto, irmãos, é um recomeço. Creia nisso. Creia na unção que foi derramada hoje. Comece a acreditar no poder da imposição de mãos que abençoam, no poder das palavras que dignificam, que levantam e não só apontam e ferem. Você está numa igreja abençoadora, e você é uma bênção, e você é um abençoador.